Doutor Henrique Clay, prazer em cumprimentá-lo, bom dia. Prazer, bom dia, Flávio. Antes de entrarmos na questão específica da intervenção, essa decisão do Supremo em relação às mulheres grávidas e com filhos até 12 anos, o senhor concorda com ela? Acha que foi uma boa decisão? Eu não li todo o conteúdo da decisão, mas pelo que pude acompanhar pela imprensa, ela se baseou numa regra fundamental que está prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a prioridade, o interesse da criança, do bem-estar da criança é a prioridade. Então, baseado neste princípio, nessa premissa constitucional e também prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, é que o Supremo resolveu fazer essa opção, né, porque a lei, a Constituição, né, o direito não é exato, ele faz opções políticas institucionais, políticas jurídicas, né, porque a jurisdição tem, o direito tem doutrinas, políticas doutrinárias. Então, a política doutrinária que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal foi priorizar o interesse da criança acima de tudo. Então, a mãe que tem uma criança recém-nascida, que precisa do seu leito, do seu acompanhamento mais de perto, ela acabou sendo beneficiada para atender o interesse da criança. Fica a cargo do juiz. Do juiz, né? do juiz, exatamente. A OAB, doutor Henrique Clay, seccional do Sergipe, é contra a intervenção no Rio de Janeiro e a OAB Nacional já se manifestou sobre essa intervenção? Olha, na segunda-feira agora passada, nós protocolamos um pedido para que a OAB Nacional, que vai se reunir, o Conselho Federal, agora na próxima terça-feira, paute essa matéria para examinar a constitucionalidade dessa intervenção. E baseado em duas coisas. Primeiro, nossas inquietações cívicas e nas inconsistências jurídicas que nós enxergamos preliminarmente quanto ao decreto. Por exemplo? Veja, o decreto, primeiro, ele não tem exposição de motivos, não tem fundamentação. E todo ato, toda decisão do poder público, seja ele poder executivo, legislativo ou judiciário, é básico isso, é constitucional, está na Constituição, precisa ter motivação, precisa ter fundamentação, precisa ter exposição de motivos. Até uma portaria, uma mera portaria de mero expediente, tem os considerandos. O decreto não tem. Incrível, mas não tem. Isso é flagrantemente inconstitucional. E olha que é um decreto de intervenção federal. O primeiro na história da nova Constituição. Desde 88, com a redemocratização do país. É a primeira vez, porque é um ato extremo, excepcionalíssimo. E olha, um ato desse, sem exposição de motivos, quanto que a Constituição diz que até uma portaria de mero expediente tem que ter considerandos, então isso é flagrantemente constitucional e preocupante. Também não tem no decreto o motivo, os fatos motivadores, não tem no decreto. Né? Quais são? Não tem considerandos. Mas, doutor Henrique, a violência reinante no Rio de Janeiro, por si só, não é um fator que justifica o decreto? Não necessariamente. Primeiro, o decreto precisava justificar, não justifica. Né? Formalmente não tem. Não tem. E se você levar em conta que se a segurança pública está, e como de fato está, a violência está preocupante, não só no Rio de Janeiro, como em todo o país, inclusive aqui em Sergipe, isso quer dizer então que vamos ter intervenção federal em todo o Brasil? Mas já se fala isso. Pois é, e é isso que é preocupante. Aí coloca os riscos da democracia. Porque decreto de intervenção federal, nos modos que foi feito no Rio de Janeiro, sem fundamentação, de natureza militar, que é outro aspecto inconstitucional, não é intervenção, é ditadura. Porque ele não está consonante com a Constituição Federal. Está violando o Estado Democrático de Direito. Uma coisa, nós temos que resolver o problema da segurança pública no Rio e no Brasil. Hoje é um problema de ordem nacional. A OAB de Sergipe vem dizendo isso há muito tempo. Agora, não é pela via da intervenção, é por uma política séria de segurança pública nacional. E não precisa nem criar Ministério de Segurança Pública para ter mais gastos. Né, com cargos, com comissão, com
com todo o aparato, né, e privilégio. Não precisa ministério, precisa ter uma política séria, eficiente, moderna, inovadora, de segurança pública e recurso, dinheiro. Aí tem essa intervenção federal. Também ela tem natureza militar, coloca as Forças Armadas no protagonismo da intervenção. O Instituto da Intervenção, constitucionalmente falando, ela é de natureza civil, ela não é militar. As Forças Armadas têm objetivo, a função precípua, prioritária, é de preservar, garantir a soberania nacional. E aí coloca as Forças Armadas num ambiente inóspito, num ambiente, numa atividade que não é a sua finalidade, ela não foi formada para isso, né? Num ambiente completamente vulnerável, como no estado do Rio de Janeiro, para combater crime organizado. A Constituição elenca os órgãos de segurança pública. Artigo 144. Artigo 144. O artigo 142 diz as finalidades das Forças Armadas. E o 144 elenca os órgãos de segurança pública, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros. A partir daí é que... E a questão, as Forças Armadas podem ajudar de forma suplementar, subsidiária. Aliás, como já tem sido feito. No próprio Rio de Janeiro. No próprio Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, de caráter suplementar. Então, essa natureza militar, ela é flagrantemente constitucional. Na reunião da terça-feira, defenderá que a OAB se posicione pela inconstitucionalidade da decreto. intervenção. E o que é mais grave, veja, o decreto também não especifica, porque não tem, quais são os recursos, qual o dinheiro, quanto, quais as condições materiais para a execução dessa intervenção. Aliás, a imprensa ontem já dizia que não tem viatura no Rio de Janeiro, não tem nada. Não tem. Não o tem próprio nada. ministro Raul Jungmann falou das condições das viaturas policiais do Rio de Janeiro. Qual é a opinião do senhor em relação à declaração, me permita lhe interromper, do general da reserva, que disse o seguinte: olha, o Exército foi treinado para a guerra. E quando nós, isso é o que ele defendeu, não é o que vai acontecer, encontrarmos um homem com um fuzil andando no meio da rua do Rio de Janeiro, esse homem tem que ser abatido. Qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, o que está se estabelecendo, na verdade, é uma guerra civil, né, no Rio de Janeiro. É fato que a violência impera, né, e é preciso haver uma política de segurança. Eu não sei se isso em si, essas abordagens que vão acontecer, ela traz segurança para quem está morando no Rio de Janeiro. Acho que vai se aumentar, portanto, uma guerra civil com pessoas inocentes, pessoas que estão indefesas no meio dessa guerra civil. Eu não sei esse caldeirão no que vai dar, né? Mas, voltando a dizer... Os recursos. Os recursos. Veja, se coloca... eu estou muito preocupado, sabe, Fábio e telespectadores, é que as Forças Armadas, à frente dessa intervenção federal no Rio de Janeiro, né, numa missão que não é dela, não tem formação para isso. Quem tem formação para isso é a Polícia Militar. E sem recursos, sem dinheiro, sem condições materiais, é colocar a credibilidade das Forças Armadas em xeque. E isso é preocupante, porque as Forças Armadas é uma instituição que tem que ser preservada, porque ela é estratégica, é muito importante para o Brasil, porque ela garante a nossa soberania nacional. E você colocar as Forças Armadas numa empreitada dessa, e ainda mais sem condições, sem recursos, não sabe nem de onde vai tirar o dinheiro, né? A segurança pública no Rio de Janeiro sucateada é de uma irresponsabilidade muito grande, né? E o que a imprensa fala é que, na verdade, não passa de uma jogada de marketing para alavancar uma possível candidatura à reeleição do presidente Michel Temer, o que é lamentável e reprovável, né, do ponto de vista institucional. Então, muito preocupado, acho que é um decreto que tem repercussão nacional do presidente da República e é pertinente que a OAB nacional
se posicione, debate e delibere A OAB sobre se isso. posicionando, ela pode provocar o Supremo Tribunal Federal? Pode, Porque o através Supremo... de uma ação direta de inconstitucionalidade. E veja, Sergipe foi o primeiro, a OAB de Sergipe é pequena, mas é ousada. Foi a primeira a se manifestar, teve uma grande repercussão nacional. E quarta-feira passada, o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a nossa instituição mãe, a OAB surgiu do IAB, tem mais de 100 anos, sede no Rio de Janeiro, composta por juristas, grandes advogados e mais experientes, tradicionais do Brasil. O IAB se posicionou contra, para a nossa felicidade, com os mesmos fundamentos jurídicos que a OAB de Sergipe já publicizou. E não só o IAB, também a Associação Brasileira do Ministério Público e a Associação dos Juristas pela Democracia, composta pela maioria de juízes, juízes pela democracia. Então, instituições democráticas, né, do Ministério Público, da magistratura, de advogados, como o Instituto dos Advogados Brasileiros, também se manifestaram na mesma toada da OAB de Sergipe. E aguardo, espero que a OAB Nacional debata e delibere. A OAB não pode ficar no ponto nacional fora desse debate, omissa a essa, tem que ter uma posição, porque inclusive para propor, né, uma política de segurança nacional. É preciso que o presidente da República sente com os governadores e com técnicos mais gabaritados que tem no Brasil para traçar uma política séria de segurança pública. Está na hora. Né, de fazer uma intervenção social e não militar, uma intervenção social com uma política pública eficiente. Eu costumo dizer o seguinte, é convicção, violência não se combate com polícia, se combate também com polícia, mas se combate com inclusão social. A política de combate à violência, uma política de segurança, é preciso haver um complexo de ações que inclua aí educação, assistência social, saúde pública, cultura e polícia, com uma política de prevenção e de inclusão social. É preciso que nos bairros das nossas cidades volte a ser uma comunidade para se restabelecer a paz. Doutor Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. É a posição da OAB, que a OAB na terça-feira, na reunião do Conselho Nacional, a OAB de Sergipe vai defender, é o que disse aqui o doutor Henrique, que a OAB Nacional se manifeste pela inconstitucionalidade do decreto que, desculpe a redundância, do decreto que decretou a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.